Para mim, o quadro Os Três Arcanjos e Tobias, de Francesco Botticelli, traz uma representação precisa, singela e grandiosa desse novo momento em que adentra a criança. No segundo setênio, a criança ainda está muito mais próxima do céu do que da terra, e para isso, os arcanjos a acompanham nesse novo caminho. Tobias, que tem o peixe na mão esquerda, que simboliza o conhecimento, está de mãos dadas com Rafael, o anjo da cura, que o olha de forma terna. Gabriel, que carrega o lírio, atrás de Tobias, representa toda essa herança genética e cultural que trazemos do ambiente em que nascemos. Na frente de Rafael, nos encarando, encontramos Micael, o anjo e arcanjo da coragem, da ação, que vai inaugurar junto com Tobias esse novo momento da vida da criança. Oi, espero que esse vídeo encontre vocês bem. Hoje a gente vai falar sobre o segundo setênio. Segundo setênio, esse nascimento emocional da criança, né? Como eu disse no primeiro setênio, esse período do 0 aos 7 anos, que a criança tem o desenvolvimento desse sistema neurosensorial central e o sistema neurosensorial periférico, né? E agora a gente está passando então para esse segundo setênio da criança, dos 7 aos 14 anos, onde a gente pode dizer que a gente tem esse nascimento emocional da criança. E ele acontece de uma maneira muito linda, assim, né? Acontece algo físico muito significativo na criança, que é a queda dos dentes. E aqui no Brasil, a gente fala, quando a criança está sem os 2 dentinhos da frente, a gente tem uma expressão que a gente fala, olha só, abriu uma janelinha. E eu gosto tanto dessa expressão, porque eu acho que é justamente isso, né? Esse grande portal que se inaugura desse segundo setênio, aonde essa criança sai desse ambiente interno familiar, onde a família e ela eram uma coisa só. Vocês vão se lembrar, no primeiro setênio de vocês, se vocês tiveram a oportunidade de voltar para uma casa onde vocês moraram nesse primeiro setênio, tinha um quintal enorme e ali tinha uma árvore enorme. Depois de adultos, se vocês tiveram a chance de voltar, vocês percebem como aquele quintal era pequeno e como aquela árvore nem era tão grande assim. Mas então a criança inaugura esse movimento de sair desse mundo todo que se resumia à família, né? O mundo da criança era a família, o ambiente interno do lar. Então essa criança agora ela abre essa janelinha e vai para esse mundo social pela primeira vez, né? Inaugurado pela escola. Claro, daí você vai me perguntar, mas e as crianças que vão na escolinha desde os 3 anos? Não importa. Porque agora ela está entrando num ambiente social em que ela deixa de ser o filho da Milene, o filho do fulano, a filha da Beltrana ou do Beltrano, para ser quem? Ela. O ambiente escolar, do ensino escolar, ela faz com que a criança ela carregue pela primeira vez a sua própria individualidade, né? E ela deixa de ser, então, como eu falei, o filho da Milene para ser quem? Para ser o Pedro, para ser o João. E criança vai para a escola para quê? Eu sempre gosto de fazer essas perguntas nos seminários biográficos, assim. Para que criança vai para a escola? Criança vai para a escola não é para aprender a ler ou escrever. Isso verdadeiramente para mim me parece bem secundário dentro do fenômeno que é a criança vai para a escola para trocar. Imagina, né, gente, o que não deve ser para essa criança sair desse ambiente doméstico onde o mundo todo para ela era aquilo e ir ao encontro de outras crianças que têm um outro mundo, outra realidade, outros costumes, tudo completamente diferente da casa dela, né?
E ela vai para esse novo espaço como um indivíduo, não mais como, né, aquela criancinha, filhinho de fulano. Então agora ela vai conquistar esse espaço como um indivíduo. Então a criança ela vai para a escola para trocar. E trocar tem a ver muito com esse sistema rítmico, que diferente do primeiro setênio, que a criança está amadurecendo esse sistema neurosensorial, nesse segundo setênio a criança está amadurecendo esse sistema rítmico, que tem como 2 grandes órgãos principais, coração e pulmão, não principal, mas assim, né, coração e pulmão, que são órgãos da troca, e a criança vai então para esse ambiente escolar estabelecer fisicamente aquilo que ela vai fazer animicamente, encontrar o seu espaço social através da troca com os outros indivíduos. Uma outra figura muito importante nesse segundo setênio é o que nós chamamos de autoridade amada. E eu adoro essa palavra, porque para mim ela parece assim a síntese do que é importante para uma criança no segundo setênio, né? Autoridade amada foi aquele tio, aquela tia, ou mesmo o pai, ou a avó, o vô, ou um professor que mostrou para você as belezas do mundo através do amor. Eu tinha um tio super MacGyver, né? Meu tio Emílio. Eu tenho as melhores lembranças dele. E eu tenho coisas que eu aprendi com ele que eu nunca mais vou esquecer, porque ele me mostrava essa complexidade do conhecimento através do amor. Vocês podem perceber, a matéria que vocês mais gostavam nesse segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, que compreende um grande período, era a matéria do professor predileto de vocês. Então, essa autoridade amada é aquela que faz com que a criança adentre esse mundo do conhecer a partir do coração. O Goethe fala uma frase que eu acho que é mais ou menos assim, que para que você compreenda algo, você deve amar esse algo. E é verdade, né? A criança, ela só consegue estabelecer uma ligação com esse mundo do conhecimento através do amor. Outro aspecto muito importante desse segundo setênio, que eu gosto muito de trazer, não estamos falando desse sistema rítmico, desse sistema da troca? Então, para a criança, nesse segundo setênio, é muito importante o contato com esses ritmos, com os pequenos ritmos, desde que ela nasceu, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, as alimentações no mesmo horário, porque isso faz com que a criança crie essa confiança, né, de que tem alguém que está responsável pelos cuidados e ela pode estar ali disponível para esse momento do desabrochar. Mas também é importante que a criança tenha agora contato com esses grandes ritmos da natureza. Quais são esses grandes ritmos da natureza, né? As grandes festas anuais. Então, o Natal, gente, é muito diferente do São João, que aliás eu espero de verdade que eu possa fazer, nem que seja um São Joãozinho aqui na minha casa esse ano. Adoro São João. Então, assim, o Natal é muito diferente do São João, que é muito diferente da Páscoa, que é muito diferente do outono, que é diferente da primavera, que é diferente do inverno. Então, a criança ter contato com esses grandes ritmos da natureza, que são comemorados através das festas anuais, né? E também na entrada de cada estação, faz com que a criança desenvolva nela um sentimento de confiança, de que existe algo muito maior no mundo e que vai estar lá, vai acontecer. Eu tenho um exemplo do meu filho mais velho, Pedro. Pedro sempre foi muito ligado à comida, né? Então tudo para ele tinha uma ligação muito estreita com a alimentação. E aí, uma vez ele chegou para mim, ele tinha por volta dos 9 anos e ele falou assim: nada importa, mãe. A única coisa que importa é que outubro é a época da pera. Foi algo assim que ele me falou, não lembro se era outubro exatamente. E aí eu dei muita risada, mas depois eu me dei conta do que era aquela frase, né? O que ele estava dizendo é que era assim,
mãe, você pode perder o trabalho, tá? Esse que você se preocupa tanto, né? A economia pode quebrar e, sei lá, pode acontecer a terceira guerra, mas a pera vai estar lá. Era essa confiança de que existe algo muito maior por trás que sempre vai prover as nossas necessidades, né? É esse sentimento de confiança confiança plena que nós adultos também vivemos, mas não nos damos mais conta. Ou você tem dúvida que amanhã o sol vai nascer? Não, né? Mesmo com tudo que nós passamos e ainda vamos passar como humanidade, em algum momento você teve dúvida que o sol não ia nascer, né? Então a criança, ela estabelece dentro dela esse sentimento de confiança pura e plena com o contato com a natureza e com esses grandes ritmos nesse segundo setênio. Próximo dos 9 anos a gente tem então a crise do Rubicão. Tem um vídeo só para a crise do Rubicão que a criança atravessa, não vou falar sobre ele aqui agora. E depois a gente entra então nesse espaço da pré-puberdade, que vai mais ou menos dos 10 até os 14 anos, começa assim, hoje em dia a gente já consegue ver dos 10 até os 14, tem crianças que começam um pouco depois, meu filho Pedro mesmo só foi despertar para a pré-puberdade aos 12 anos, 13, né? E a adolescência também um pouco depois, tem crianças que despertam um pouco mais cedo, né? Onde a gente começa a observar este mundo de fora, né? Esse mundo social, nessa pré-puberdade como um lugar a ser conquistado. Bom, depois a gente entra na adolescência, esse é o nosso terceiro setênio, que eu devo falar num outro momento. Deixa suas dúvidas e espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Obrigada, um beijo!